Olá, eu sou Miriam Bevilacqua, você está no Bíblia, o nosso canal de literatura. Aqui nós fazemos resenhas, biografias e damos algumas aulas. Hoje é uma resenha, mas antes de falarmos do livro de hoje, que é esse aqui, Pantera no Porão, eu gostaria de falar um pouco sobre o seu autor, o israelense Amos Klausner, que é muito mais conhecido por Amos Oz. Ele mudou o nome dele e Oz em hebraico quer dizer coragem. Eu tenho uma profunda admiração por esse escritor, não apenas pelo artista, né, pelo autor, mas também pela pessoa do Amos Oz. Aqui no canal há vários vídeos sobre livros desse autor e em cada um deles eu falo um pouquinho. E aí você, ao assistir todos os vídeos, você vai formando um retrato tanto do autor como da sua obra, né? O Amos Oz, ele morreu no final de 2018 e ele é considerado o principal escritor israelense de todos os tempos. Então, é imprescindível, né, você conhecer Amos Oz. A maioria dos livros do escritor se passa principalmente no qual tempo é depois da Segunda Grande Guerra. E o que acontece, né? O que vai impactar na vida do escritor? Está se formando ali o Estado de Israel. Então, em cada um desses livros, o escritor vai focar em uma faceta diferente desse novo Estado, né? Claro, tem outros assuntos, mas a grande maioria é sobre o novo Estado de Israel. Alguns, como Uma Certa Paz, vai se passar num kibbutz, outros vão se passar em Jerusalém, né? E são experiências do próprio Oz. O Oz viveu muitos anos em um kibbutz, aquelas pequenas comunidades, né? Que tinha muito em Israel para ocupar rapidamente o Estado israelense, né? E outras em Jerusalém, como por exemplo o Meu Michael, que também se passa ali na década de 50, pelo olhar de uma personagem chamada Hannah, uma personagem muito sensível, que lembra a mãe do autor, que na vida real sofria de depressão e se suicidou. Então essas coisas, essas vivências, o Amos Oz vai trazer para os seus livros. A história de Pantera no Porão, então, nosso livro de hoje, se passa em 1947, um ano antes da formação do Estado israelense, que só vai se dar em 1948. E também se passa em Jerusalém, onde o escritor nasceu e viveu. E apesar de quase todos os seus livros terem referências pessoais, eu acredito que Pantera no Porão, juntamente com outro livro chamado De Amor e de Trevas, sejam os seus livros mais autobiográficos, né? A gente percebe bem que é um pedaço da vida do Amos Oz. Para entender o livro, é preciso contextualizar o momento em que a história se passa. Então, vamos lembrar que antes de chegar ali no Estado israelense em 48, desde 1920, com a expulsão dos turcos, havia sido formado um mandato britânico da Palestina. Ou seja, eram os ingleses que administravam a Palestina, quase como se fosse realmente uma colônia inglesa. O que os árabes, porque os árabes eles ajudaram também a expulsar os turcos da Palestina. E eles achavam que os ingleses iam devolver a Palestina para os árabes. Mas eles ficaram ali, né? E os árabes achavam que isso era uma traição. Não tinha sentido os ingleses, que eram muito colonialistas, ficarem ali.
Depois disso, então, depois da expulsão dos turcos, começaram a chegar ali na Palestina judeus do mundo inteiro, porque os ingleses, eles eram simpáticos à criação de um Estado para os judeus ali na Palestina. Para se ter uma ideia, isso é importante, em 1922, né, os judeus eram apenas 11% da população da Palestina. Mas ao fim da Segunda Grande Guerra, os judeus que haviam fugido do Holocausto, da perseguição, né, do Hitler, eles já representavam 33% da população da Palestina. Então, em poucos anos, olha o salto que dá. E aí, nesse momento, é que surgem dois grandes movimentos nacionalistas. De um lado, os judeus, e do outro lado, os árabes. E esses dois queriam a Palestina. E isso vai dar, então, origem a muitos conflitos. Os ingleses, eles permanecem na Palestina até 1948, quando então é fundado o Estado de Israel. Mas, infelizmente, nunca foi criado um Estado palestino. O que o escritor, o Amos Oz, que era um pacifista, que ajudou a fundar um movimento chamado Paz Agora, ele defendia. Amos Oz achava que só existiria a paz quando houvesse um Estado judeu e também um Estado palestino. Em A Pantera no Porão, o Amos Oz conta a história de um menino judeu de apenas 12 anos e que tinha o apelido de Prof, né? Prof é uma abreviatura ali de professor. Por quê? Porque ele estava sempre entre os livros. E o Pantera no Porão começa com uma frase muito simbólica da vida do escritor. Ele diz, como se ele fosse o personagem Prof. Abre aspas. Muitas vezes na vida já fui chamado de traidor. A primeira foi quando eu tinha 12 anos e 3 meses, né? E morava num bairro nos arredores de Jerusalém. E a partir daí, ele vai contar a aventura desse seu personagem, né? Agora, na verdade, quem vai ser chamado de traidor muitas e muitas vezes vai ser o Amos Oz. Então, desde pequeno, né? Porque ele vai fazer amizade com um oficial inglês, mas também no futuro, porque ele defendia a criação de um Estado palestino. Então, ele vai ser acusado por judeus extremistas de estar traindo Israel, o que é óbvio que não era isso, né? Qualquer pessoa de bom senso sabe que não tem sentido somente um povo ter direito a uma terra, que também sempre foi dos árabes. O que é mais lógico é ter realmente, eu sou da opinião que era Amos Oz, você ter 2 estados para poder viver em paz. Oz também repetiu várias vezes, inclusive em entrevista, que muitas vezes ser chamado de traidor era uma honra, pois em muitos momentos da história, pensadores, políticos, artistas foram chamados de traidores por pessoas ali da sua época, simplesmente porque eles estavam à frente do seu tempo. Então eles conseguiam enxergar o que outras pessoas ainda não conseguiam enxergar. Oz conta em entrevista que o que aconteceu com o personagem Prof na história, na verdade, aconteceu com ele. Por isso que eu disse lá que era autobiográfico. Quando Oz ele era criança, apesar dos ingleses ali serem considerados inimigos, né? E ele contou numa entrevista que o tempo todo ele jogava pedra nos judeus e a única coisa que ele sabia falar em inglês é vai para casa, né? Vão para casa. Um belo dia, ele conheceu um oficial inglês, na verdade tinha o toque de recolher,
e ele estava na rua, não podia estar na rua, e ele conhece ali o sargento Dunlop, que não faz nada com ele, pelo contrário, o leva até sua casa, e é uma pessoa doce, generosa, né? E que esse encontro com uma pessoa que ele considerava o inimigo, o inglês, permitiu que mesmo o inimigo pode ser um amigo. Ou como o próprio Amos Oz disse, perceber que o mundo não é apenas preto e branco. Claro, né? Tem muitas nuances, né? Você precisa ter um pensamento muito medíocre, muito simplista para achar que tudo é preto ou branco. Foi a partir desse fato que ele entendeu que as pessoas, então, têm muitas dimensões e que somente os fanáticos que têm esse pensamento simplista não as possuem. Entretanto, ao se aproximar e fazer uma certa amizade com o oficial inglês, ele foi acusado de traidor pelos amiguinhos ali de infância que o viram na companhia desse oficial. Aliás, o tema da traição, ele é bastante presente na obra do Amos Oz, né? Principalmente no seu último livro, chamado Judas. Nós ainda não temos um vídeo aqui no canal sobre Judas, mas no futuro eu vou fazer, né? E ele costumava também falar, além do tema da traição, do tema do fanatismo. Além de ficção, o Oz escreveu inúmeros ensaios, artigos, e ele dizia que ele sempre tinha duas canetas. Uma era a caneta da ficção e outra era a caneta para ele expressar suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Ora, todos nós sabemos que a gente não é assim tão dividido, né? A gente acaba misturando. Então é muito comum você encontrar, às vezes de forma simbólica, na obra de ficção, assuntos que são caros ao escritor e que ele trata em diversos ensaios. Há uma passagem nesse livro, Pantera no Porão, que é uma clara alusão à relação entre árabes e judeus. E que o pequeno prof pensa, né, que há muitos mistérios no mundo, e ele relaciona um desses mistérios quando na casa dele eles recebem duas crianças refugiadas que vão ficar morando ali enquanto não acham um lar para essas crianças. E a princípio essas crianças falam outra língua e a família do prof acha que os sobrenomes são parecidos ou são semelhantes, acham que eles são irmãos, né? Porque não falam a mesma língua da família do prof. Com o tempo eles descobrem que eles não são irmãos, mas eles são inimigos. E passa um tempo, eles são levados para começar uma vida como pioneiros. Então tudo isso é muito simbólico, né? Ele pensa, será que eram de fato irmãos que fingiam, por algum motivo, serem estranhos e inimigos? Ou pelo contrário, seriam estranhos que às vezes se fantasiavam de irmãos? É preciso observar e calar. Em todas as coisas existe uma sombra. Talvez a própria sombra tenha uma sombra. Porque a única coisa que não tem sombra é sombra, né, gente? E aí ele abre a possibilidade que até uma sombra pode ter sombra. Então, claro que as crianças são os árabes e os judeus, que são tão parecidos, que vêm praticamente da mesma origem, né? E que eles não podem ser, então, pioneiros, como as duas crianças, pioneiros da paz. Então, é possível ter isso, que aparece bastante no livro. É muito interessante como a história do Pantera do Porão também é atual, principalmente quando ela fala desses fanáticos, né, que não são capazes de ver as nuances, né? Que é o que está acontecendo no Brasil, no mundo, em que as pessoas acham que todo mundo que pensa diferente são seus inimigos.
em que não tem espaço para tolerância, para entender que as pessoas são diferentes, pensam diferentes, querem coisas diferentes e que isso não é ruim, né? Isso só demonstra a complexidade humana, a riqueza da humanidade. Fanáticos, como dizia o próprio escritor, eles querem respostas simples e eles buscam messias que eles acreditam que vão resolver todos os problemas em um passe de mágica. Então, comece a reparar que todo fanático ele é quase um infantil na maneira de pensar. É só preto e branco. Ele não entende o complexo. Gosto muito do título do livro, Pantera no Porão, porque a pantera é o pequeno prof, né? Com toda a energia dos seus 12 anos, preso em uma casa sem outra criança, principalmente na grande biblioteca do seu pai, preso em uma Jerusalém cercada pelo inimigo inglês, né, que tinha toque de recolher toda noite, então não podia nem ir no quintal, preso em convenções estúpidas que diziam e continuam dizendo, né, que ele não podia ser amigo do inimigo. No caso, ele não podia ser amigo de um oficial inglês. Enfim, ele estava preso em muitos porões. E gosto também desse simbolismo de porões, porque porões são lugares escuros, tristes, onde guardamos coisas que não queremos mais ou não lhe damos valor, né? O porão nunca é um lugar iluminado, e é isso que ele quer passar no livro. Além disso, em um momento do livro, ele se pergunta: e quem é você dentro de todo esse universo? Ao que ele responde que ele é uma pantera cega, justamente porque ele ainda não tem todo o conhecimento dos livros e nem o conhecimento da vida. Então, ele é uma pantera que ainda precisa enxergar. Então, eu gosto bastante como o Oz consegue fazer uma ficção com tanta simbologia. Uma curiosidade é que você vai ver no livro muitas vezes a Inglaterra ser chamada de pérfida Albion. Albion por causa dos seus rochedos brancos, né? E essa pérfida Albion foi uma expressão criada pelo poeta francês Marquês de Ximenes lá no século XVIII, né? E que ele dizia que a Inglaterra era o exemplo da hipocrisia, pois ela dizia uma coisa e fazia outra, exatamente como ela fez. Ela pegou a ajuda dos árabes para expulsar os turcos, mas depois ela não dá um Estado árabe na Palestina, né, para eles. Albion significa branco, tá, gente? Vem ali, já falei, dos penhascos brancos da Inglaterra. Pantera no Porão é um livro fácil e gostoso de ler, quase como todas as obras do escritor, e nos permite também, é uma marca da sua narrativa, conhecer mais sobre a cultura e sobre o Estado de Israel. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse site eu também publico crônicas às terças-feiras. E não deixe de se inscrever, de deixar seu like, comentário, tudo isso que é tão importante para o canal crescer e que todo youtuber lhe pede. Até o próximo vídeo.